Olá pessoal, meu nome é Felipe, faço parte da equipe de integração e desenvolvimento e hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode usar um recurso que nós implementamos na Daruma Mobile Framework Android e Windows 8, que é trabalhar com leitura de código de barras pela câmera, pela webcam do tablet ou do celular, o que for. Então eu vou mostrar para vocês um código fonte em Java Android, chamando a Daruma Mobile Framework e fazendo a leitura do código de barras. Então vamos para a IDE, eu vou mostrar para vocês. Aqui nesse projeto, eu fiz um projeto simples, onde eu já importei as minhas bibliotecas, a core.jar e a darumamobile.jar. Nesse caso, agora nós vamos usar a core.jar, a Daruma Framework vai chamar a Daruma Mobile, né? Vai chamar core.jar, porque eu vou trabalhar com a biblioteca de câmera, de leitura de código de barras. O que eu coloquei nesse projeto aqui? Um botão para iniciar o meu scanner, um para encerrar e um frame layout. Por que eu preciso de um frame layout? Quando eu trabalho com webcam, com a leitura de código de barras, tudo, eu preciso dizer para o Android em que área da minha janela, em que área da aplicação que ele vai me mostrar essa câmera, para eu conseguir visualizar e também fazer a leitura de código de barras. O tamanho que eu colocar desse frame, ele também influencia no tamanho que eu consigo ler do código de barras. Se eu colocar um frame muito pequeno e a câmera não conseguir colocar nesse frame o seu código de barras, a leitura do código de a leitura não vai ser feita, a camada não vai conseguir ler esse código. Então o que eu coloquei aqui aqui no meu layout é só os dois botões e um frame layout. Uma outra coisa, no manifest da aplicação, eu coloquei permissão para a camada poder acessar a câmera do meu dispositivo, para mim conseguir fazer a leitura via a webcam. E aqui agora o código fonte. Se eu expandir aqui os imports que ele deu, né? Ele fez, eu aqui tenho no caso 4 imports para Daruma Mobile. Por que eu preciso desses 4 imports? Esse primeiro, Daruma Scan Result, é a minha classe que eu vou conseguir pegar o resultado do escaneamento. Então é por essa classe que eu vou conseguir pegar o valor do código de barras que foi lido e o tipo de código de barras. Porque a gente consegue pegar também isso, o tipo do código que você leu e o valor dele. Então pelo tipo você consegue tratar se você só quer ler Code 128, por exemplo. Ou se você só quer ler IAN 13, você consegue tratar tudo por essa variável do tipo que ele retorna para você. O segundo é o Daruma Scanner, que eu vou chamar para ativar a minha leitura do código de barras. O terceiro é a exceção do escaneamento. Então, se der algum erro de escaneamento, se ele não conseguir acessar a câmera, por exemplo, ele vai me gerar uma exceção via Daruma Scan Exception. Então, a mesma coisa que eu consigo usar com a impressora fiscal, por exemplo, na camada me retornar um try-catch, uma exception, quando eu tenho um erro, eu também consigo usar aqui, chamando o Daruma Scan Exception. E o último é o Daruma Mobile mesmo. Por que eu coloquei o Daruma Mobile aqui, se nesse exemplo eu não vou trabalhar com impressoras, com comunicação socket ou com comunicação Bluetooth? É porque eu preciso configurar a camada para dizer que eu vou usar o try-catch. Então, para dizer que eu vou usar o try-catch, eu configuro pelo Daruma Mobile mesmo, que a gente já conhece. Então, aqui na minha classe principal, primeiro eu criei os objetos da minha interface. Então, eu criei 2 objetos do tipo botão, um do tipo frame layout, que é onde eu vou colocar, pedir para ativar minha câmera, para mostrar meu código de barras, e o outro objeto do tipo Daruma Scanner, que é onde é o objeto da Daruma Mobile Framework, que eu vou fazer a leitura do código de barras. Aqui embaixo, onde eu coloquei Scanner, que é o objeto que eu declarei aqui em cima, que ele é do tipo Daruma Scanner, eu estou chamando Daruma Scanner.inicializar. Nesse inicializar, o que eu preciso passar para ele? Eu preciso passar para ele Activity Parents. Então, qual que é a classe referente à interface que eu vou trabalhar? E depois o container. O container, no caso, é o layout que eu criei.
aquele frame layout container é o frame que eu criei lá na minha interface, que é onde eu vou mostrar esse código de barras que vai ser lido. Então aqui, como eu estou em uma classe só, eu passei main_activity.this e frame, que é o que eu declarei aqui em cima, o frame layout. E se eu ver aqui embaixo, dentro do onCreate, né, eu consigo ver que o objeto frame que eu criei, ele está recebendo o scan frame lá da minha interface gráfica. Então, se eu voltar aqui na minha interface gráfica, no XML dela, e olhar o frame layout, eu consigo ver que o nome dele é scan frame. E aqui no meu Java, na classe Java, consigo ver que eu estou chamando esse scan frame. Então, a variável frame que eu passo aqui no método no inicializar, ele é aquele scan frame que está na minha interface gráfica. Depois que eu inicializar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que configurar os parâmetros opcionais da minha leitura de código de barras. Então, eu coloquei aqui o comentário de alguns parâmetros que a gente pode configurar. Câmera frontal. Se eu tenho um celular, por exemplo, que tem duas câmeras, uma na frente e outra atrás, eu consigo configurar qual que eu quero ativar. Qual a câmera que eu quero usar naquele momento. Luz frontal. Se o tablet ou seu celular tem luz, como se fosse um flash, você consegue ativar ele por esse parâmetro luz frontal. E o timeout leitura. O que é esse timeout leitura? É o tempo que a camada vai ficar esperando por uma leitura de código de barras. Por default, ele está em 1000 milissegundos. Você pode aumentar ou diminuir esse valor, desde que ele seja configurado em milissegundos aí. Aqui no caso, eu só configurei o câmera frontal, onde eu vou fazer um teste mostrando para a gente com valor true e valor false. Vou mostrar ele invertendo a câmera no celular da demonstração aqui. E aqui embaixo, no evento do meu botão de btscan, que é para iniciar o scanner, eu estou chamando um objeto, uma função que eu criei internamente aqui, que é fazer leitura. Por que eu tenho que chamar uma função, um método, e não posso chamar direto o comando da camada? Porque como eu estou trabalhando com interface gráfica, eu não posso interromper a thread de interface gráfica do Android. Então o que eu tenho que fazer aqui é criar uma função que ela vai ser executada como se fosse uma thread paralela da minha interface gráfica. Então eu consigo usar os recursos da minha camada junto com o da interface gráfica. Esse método fazer leitura aqui é esse aqui de baixo, que eu vou explicar agora para vocês. Então esse método fazer leitura eu criei ele do tipo void, que não vai trazer nenhum retorno para mim. Dentro dele eu criei um handle. Um render. O que esse render vai fazer para mim? Ele vai ficar executando a leitura de código de barras assíncrona da camada até que ela receba um objeto do tipo Daruma Scan Result. Então aqui o que eu fiz? Dentro da função de render, essa função render message aqui, que ele cria, ele já é da própria classe render do Java. Então quando eu coloco vai ser um render, ele já cria para mim um render message já. Esse if message object, então o objeto que ele receber, se ele for do tipo Daruma Scan Result, que é o tipo da camada DMF, então ele vai passar o objeto recebido para uma variável que criei, que é o result, que é do tipo Daruma Scan Result, e vai mostrar esse valor para mim num alert box. Aqui nesse alert, quando eu estou configurando a mensagem que vai ser mostrada, eu estou pegando duas informações do código de barras. Quando eu dei esse result.getContent, ele pega o conteúdo do código de barras. Então é o valor lido, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por exemplo. E depois eu consigo pegar o formato do código de barras, como eu comentei anteriormente. Então se eu der o result.getFormatName, ele me traz o nome desse formato do código de barras. Então ele vai trazer aí, por exemplo, IAN 13, IAN 8,
code 128, o código de barras que foi lido. E aqui embaixo ele só vai mostrar na tela, né, o show, para mostrar na tela aí o valor lido. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu abri um PDF rapidinho, só para mostrar os tipos de códigos que a camada suporta, que ela vai ler. Então, eu consigo trabalhar com todos esses códigos aqui, o PCA, o PCE, IAN8, IAN13, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Code Bar, RSS14 e QR Code também. Então, qualquer um desses tipos de códigos de barra, a camada já está preparada para ler eles. Aqui é aquele parâmetro scan que eu mostrei para vocês no fonte aqui. Embaixo desse render, desse método render message, é onde eu chamo o método da minha camada mesmo, que é o scanner, que é o objeto lá que nós criamos, do tipo Darum Scanner, né? Chamando a função ler código de barras assíncrona e passando como parâmetro para ela a função do handler que foi criada anteriormente ali em cima. Então, o que acontece? Quando a camada conseguir ler um código de barras, ela vai passar para essa handler aqui o objeto que ela leu. E com esse objeto que ela leu, que vai entrar toda nessa rotina que eu expliquei anteriormente. Então, com o objeto que ela leu, que ela vai verificar se é do tipo Darum Scan Result, que ela vai pegar o conteúdo lido e o código e o tipo do código lido também. Eu vou colocar um breakpoint aqui dentro, quando ele faz a leitura, e mostrar para vocês em debug ele executando esse código, ver como que ele vai funcionar, né? Está carregando aqui. Tá, aqui no celular, tá com reflexo aí, tá com problema? Aqui no celular é aquela interface que eu mostrei anteriormente, no fonte ali, né, com o botão iniciar, o encerrar e o frame onde que vai ser ativada a minha câmera. Então, quando eu colocar iniciar scanner, ele ativou a minha câmera e já mostra aqui esse risquinho vermelho piscando, que é indicando que ele está esperando ler um código de barras. Então, se eu passar um código de barras aqui por trás, ele já leu o código. Ele vai mostrar para mim aqui um alert com o valor que foi lido desse código e o tipo de código que é um do tipo IAN13, que é aquele código que eu mostrei ali para vocês, que eu vou voltar ali para a gente dar mais uma olhadinha nele. Agora, se eu quiser encerrar, eu não quero mais ler código de barras, é só clicar em encerrar scanner, que ele vai desativar a minha câmera. Por que eu preciso do encerrar do scanner? Para eu não ficar com a câmera sempre ativa. Porque nem sempre você vai ler o código de barras e depois vai continuar fazendo sua venda normal. Você não vai ficar com a sua webcam ativa sempre. Então, por isso que a gente chama o encerrar escaneamento. Então, voltando no fonte ali, o encerrar scanner, que é aquele segundo botão ali da interface. Vou encontrar o código-fonte dele aqui, para vocês darem uma olhada. Aqui. Então, lá no evento do clique do botão Fin Scan, eu estou chamando direto o método scanner.finalizar a leitura. Por que eu posso chamar direto aqui? Eu não preciso de uma thread, de nada disso. Porque aqui eu não vou ativar mais nada na minha interface gráfica, eu só vou desativar. Então, eu posso chamar direto o método sem precisar criar uma função para isso. Eu vou rodar de novo para a gente ver agora em debug como que ele vai chegar aqui o resultado para mim, no Darum Scan. Então, vou rodar o debug novamente. Iniciar, passar o código aqui.
Aí. Quando ele lê o código, ele já viu que o objeto que ele recebeu é do tipo Daruma Scan Result. Então eu já vou conseguir pegar aqui nele, nesse objeto que ele criou, nesse result, né? O valor dele. Então, o que ele me passou? Content, qual o código de barras que foi lido, e o format name, o nome do formato que foi lido para mim. Beleza? Então, aqui no caso, eu estou mostrando num alert. Mas com esse valor que ele retorna, através desses dois parâmetros, né? Você pode passar para a sua impressora e fazer a venda do produto. Ou você pode ir lá e armazenar no seu banco de dados também. Entendeu? Aqui no caso, no exemplo, eu só estou chamando um alerta só para mostrar na tela o que ele leu, já que eu não estou trabalhando com impressora no momento. Depois eu falo o tipo de retorno que vai ser, no caso só vai ter um botão OK no meu alert, e mando ele mostrar na tela para mim. Aí ele mostra aqui no celular o valor lido e o tipo de código de barras que foi lido para mim. Agora, eu falei que eu posso inverter a câmera. Eu mostrei usando tudo a câmera de trás do celular. Como que eu posso usar a câmera frontal? É só voltar aqui no código, aquele parâmetro que eu coloquei câmera frontal como false, lá no conf parâmetros, é só trocar de false para true. Dessa maneira, ele já vai ativar para mim a câmera frontal e não mais a traseira do meu celular. Uma coisa que eu não falei para vocês anteriormente é esse @scan. Para mim configurar a camada, a comunicação, tudo, se eu quero a camada, por exemplo, eu coloco o @framework, que é o que ele vai configurar para mim as exceções ou o timeout de leitura do socket. Se eu quero configurar a IP e porta da conexão socket, eu passo @socket. Se eu quero configurar a webcam, fazer a leitura de código de barras, eu vou passar aqui o @scan. Esse @scan, ele só é reconhecido na configuração de parâmetros do objeto do tipo scanner, só do Daruma Scanner. Então, se você tentar passar esse @scan num objeto do tipo Daruma Mobile, você não consegue, ele não vai reconhecer. Então, você só usa o @scan quando você estiver trabalhando com a leitura de código de barras via webcam. Tá, agora eu vou rodar novamente e ver no celular qual webcam que ele vai ativar. Então, vou rodar direto, sem debug mesmo. Ele está carregando o aplicativo. Tá, eu vou colocar aqui agora para iniciar o scanner. Então, iniciar o scanner. Ele já ativou para mim a webcam da frente do meu celular. Então, agora eu posso pegar o código de barras e ler aqui na frente. Vamos tentar ler um código aqui. Ele já leu e já mostrou para mim. Código lido e o tipo do código de barras que ele leu. Então, como você pode ver, é muito simples de eu falar para a camada o que eu quero fazer com ela. Se eu quero ativar uma webcam de trás ou da frente, é só eu passar um parâmetro true ou false. A parte mais complicadinha, vamos dizer assim, é você trabalhar com a interface gráfica, no caso que como eu não posso interferir na thread da interface gráfica do Android, eu tenho que rodar em thread separada essa parte. Mas é só criar uma função, como eu mostrei para vocês, e chamar ela no botão, no evento que você quer acionar a sua leitura de código de barras. Então, pessoal, o que eu tinha que mostrar de código de barras para vocês é isso. E até um próximo vídeo. Falou!